no fundo, o Flamengo cumpriu o que era o seu plano A. Que ele, basicamente, quando demite o Vitor Pereira, internamente a ideia era não esperar pelo Jorge Jesus, então o Sampaoli, o nome dele cresceu. A questão é que depois de conversar com o Jorge Jesus, com os seus representantes, o Flamengo cogitou, ponderou a espera. E isso demorou ali 2, 3 dias, só que depois, de última hora, voltou a ideia inicial. O Flamengo tinha pressa, especialmente por conta dos últimos tropeços, e a ideia foi avançar pelo Sampaoli, que já uns bons dias, boas semanas, sabia essa possibilidade. Aliás, conversei com uma pessoa próxima ao Vitor Pereira, e o próprio Vitor Pereira já tinha o conhecimento dessa sombra do Sampaoli, não só a sombra do próprio Jorge Jesus, mas tinha o conhecimento da sombra do próprio Sampaoli, ou seja, já era um cenário traçado pelo Flamengo antes mesmo da demissão do Vitor Pereira. E um pequeno parênteses, antes de entrar na história do Jorge Sampaoli, do Jorge Jesus, você lembrou da questão do Vidal na Copa América de 2015, eu me recordo perfeitamente, não sei se o PVC vai lembrar, eu não lembro se você estava nesse dia, que a gente fechou um restaurante para jantar em Santiago, com 15, 20 jornalistas, e a conta não vinha, a conta não chegava, a gente levantou para ir embora, queria pagar, mas não dá para pagar, aí chamaram os carabineiros. Eu lembro do PVC claramente desse dia, agora o Razão eu não lembro se estava nesse dia. A gente queria pagar a conta, mas não viu atender a gente. Essa eu não lembro, acho que essa não tá. Mas você estava na Copa América 2015 também no Chile, ou Andrade? Estava, sim, senhor. Estávamos todos. Eu lembrava do PVC, mas do Andrade confesso que não lembrava. Olha só. Estávamos todos lá. Pátio Bela Vista. Sempre muito discreto. Bom, sobre, então, Jorge Sampaoli, no caso, Jorge Jesus. A informação que publiquei agora mais cedo no nosso blog Mercado da Bola, meu, seu e de André Hernan, o querido André Hernan, que na sexta-feira à tarde, ou seja, já à noite na Turquia, noite em Istambul, os dirigentes do Flamengo ligaram para o Jorge Jesus. Importante aqui, já havia um acordo muito bem alinhado, encaminhado com o Sampaoli, porque o Flamengo percebia que a demora não poderia ser muita, que tinha pressa pelo Jorge Jesus, então deixou alinhavado um acordo verbal com o Sampaoli, mas ligou para o Jorge Jesus para fazer uma última tentativa, o tal do ultimato, para tentar perceber, pelo menos tentar antecipar a chegada do Jorge Jesus, convencê-lo a largar o Fenerbahçe naquele momento, ou pelo menos que ele desse uma data específica, um prazo exato, para poder aceitar o Flamengo de volta e voltar ao futebol brasileiro. A questão é que o Jorge Jesus, mais uma vez, manteve a posição dele do começo da negociação. A ideia inicial era ou esperar o contrato terminar, no fim de maio, começo de junho, por conta do terremoto na Turquia, o campeonato esticou um pouquinho, mas enfim, esperar o contrato terminar no Fenerbahçe, ou pelo menos deixar de brigar pelas competições nas quais ele está vivo. No caso, a Liga Nacional está a 6 pontos do Galatasaray, segundo colocado. É difícil, mas tem chance. Mas a chance maior na Taça da Turquia, é semifinalista. Então ele disse claramente para o Flamengo ou espera o contrato acabar, ou rescindo o contrato de forma amigável, enfim, seja qualquer outro tipo de situação, se eu perceber que eu não tenho mais chance de ser campeão, nem da Liga e nem da Taça da Turquia. E o Flamengo percebeu mais uma vez que, na verdade, não tinha um prazo específico. Estava muito aberto o cenário, muito aberta a situação. O Flamengo, então, obviamente, não vou dizer que incomodado, mas com pressa, agradeceu, falou obrigado, Jorge Jesus. Não tenho a informação se naquele momento, nessa ligação, quando Jesus disse que não tinha prazo novamente específico, determinado, se o Flamengo ali já comunicou ele, eu não consegui avançar com essa informação. Se o Flamengo avisou, olha, então você não quer, você não pode, vamos contratar o Jorge Sampaoli. Se foi isso, ou se o Flamengo só agradeceu, mandou um abraço e depois o Jesus viu através das redes sociais, da internet, do noticiário, a contratação do Sampaoli. Essa informação eu não tenho, vou tentar descobrir nas próximas horas, amanhã, quem sabe, mas a informação é essa. O Flamengo tentou uma última vez, fez um ultimato pelo Jorge Jesus na sexta-feira à tarde, começo de noite, o fim de noite já na Turquia, e novamente não houve acordo, então caminho aberto para o Sampaoli assinar, e assinou até 2024, dezembro de 2024. Duas coisas importantes. Uma, apesar de não ter acertado com o Flamengo, o Jorge Jesus diz claramente, eu quero voltar ao Brasil. E um caminho que é possível para isso é a seleção brasileira. O Jorge Jesus tem dito o seguinte, se eu for convidado, a seleção brasileira será a próxima campeã do mundo. Daí, se ele tem dito isso, se vai se confirmar, é outro problema. E ele quer voltar ao Brasil. E aí, seja a seleção brasileira, seja outro clube, vai haver essa possibilidade.
Peraí, Então, que eu preciso ouvir de novo essa declaração, que eu vou até colocar na nossa tarde aqui agora. repita, PVC. Ele tem dito que se ele voltar para o Brasil e for técnico da seleção brasileira, o Brasil volta a ser campeão do mundo, é isso? O Brasil será o próximo campeão do mundo se ele for o técnico da seleção brasileira. Esse é o que ele tem dito a quem convive com ele. Agora, isso aqui, a parte que está escrito aqui embaixo, é fato. Ele quer voltar ao Brasil. O mercado que ele quer voltar é o mercado do Brasil. Até porque tem um detalhe, né? O Bruno vai dizer melhor que eu. Portugal hoje, ele podia até fechar os ciclos de no Porto, mas não tem cara de que o Sérgio Conceição vai sair do Porto na próxima temporada. Ou até mesmo que saia, assim, cada vez mais, hoje eu coloco 50-50, 50% de cada lado a permanência do Sérgio Conceição. O Jesus sempre disse, assim como disse essa questão de ser campeão mundial caso assuma a seleção brasileira, ele nos últimos anos sempre disse que o sonho dele era fechar o ciclo, fazer Sporting, Benfica e Porto. Ele até tem uma boa relação com o Pinto da Costa, o presidente. A grande questão é que ele é muito marcado pelo Benfica e muito marcado pelo Sporting. E a rivalidade cultural, a rivalidade esportiva aqui em Portugal é muito grande e não seria um nome muito bem aceito no Porto por conta da rivalidade e por conta do momento. É um Jorge Jesus embaixo nesse momento. Já não ganha títulos desde que saiu do Flamengo, está na segunda colocação no Campeonato Turco. Há uma paixão monstruosa pelo Sérgio Conceição, mas ele tem esse desejo, de fato, de fechar o ciclo e fazer os três grandes. No Benfica ele não volta mais, não volta tão cedo, não dá para dizer mais. O Sporting, muito improvável no futuro próximo. O Porto, que seria uma opção. Nesse momento, se perder o Sérgio Conceição, acho que o Porto opta por outros nomes. Inclusive, quem sabe, estou aqui devagando desde já, o próprio Vitor Pereira. Olha só que cenário importante, então, que o PVC e também o Bruno Andrade descrevem a respeito do Jorge Jesus. Mesmo com esse não acerto com o Flamengo, a possibilidade, então, do desejo, pelo menos é o desejo dele, de voltar ao Brasil, e aí o caminho pode ser a seleção. Forçar. Ele disse sim para o Flamengo, queria voltar, mas tinha que esperar. O PVC já disse bem claro a informação da seleção brasileira. Se a CBF liga para ele, já falamos várias vezes aqui, que ele pega o primeiro voo para o Rio de Janeiro e vai fechar com a seleção. Mas tem outra informação importante de reforçar aqui, que trouxemos na semana passada, a proposta de renovação por mais 2 temporadas no Fenerbahçe. Ele começou o ano, ou seja, a virada do ano, o meio da temporada europeia, disposto a não renovar. Até porque tinha ali o sonho de seleção brasileira, ele percebia a possibilidade de, quem sabe, voltar ao Flamengo. Então, ele internamente sempre manifestou interesse de não renovar com o Fenerbahçe. O contrato acaba agora no fim da temporada. Só que depois de algumas conversas, de alguns planos internos, o Fenerbahçe entregou para ele uma proposta de renovação por 2 temporadas, até junho de 2025. Ou seja, hoje eu não consigo ser tão taxativo assim, se não pintar a seleção brasileira, ou quem sabe até algum outro grande do futebol brasileiro, por que não? Enfim, é tão rápido o mercado no Brasil e o Brasileirão, demite com frequência tantos treinadores de grandes clubes que numa dessas o Jorge Jesus volta a ser falado no Brasil logo logo. Ou se o Corinthians troca de treinador, o Atlético Mineiro troca de treinador, enfim, eu estou aqui só criando cenários. Então, e tendo as sondagens também da Arábia Saudita, mas nesse momento de concreto, essa proposta de 2 anos de contrato mais na Turquia, que inicialmente ele não queria, mas agora,